Então, dar as boas-vindas, antes de mais nada, é uma honra ter sua presença aqui nessa nossa live, nessa segunda live que a gente está inaugurando nesses tempos. Assim, muita gente vem perguntando, assim, a gente que trabalha com meditação e perguntando de que forma a meditação ela pode auxiliar realmente nesses tempos. E aí, Aham. com a sua vasta experiência assim, que tem no campo da neurofisiologia, das neurociências, estudando o processo da meditação no cérebro, mas nesse momento a gente queria fazer uma breve apresentação para o pessoal que está seguindo aqui, que ainda não te conhece. Sei que muita gente que está seguindo aqui já acompanha o teu trabalho, mas tem algumas pessoas que ainda não conhecem. Queria que você fizesse uma breve explanação do teu trabalho. Eu já fiz uma rápida introdução aqui das áreas que você vem trabalhando ao longo desse tempo como pesquisador, como professor em várias pós-graduações, né? E também na autoria de alguns livros relacionados, entre eles o Yoga Malandro, Sofrimento, Libertação e Outras Ficções, que é o novo, né, isso, o novo livro, e esse aqui, Neurobiologia, a Filosofia da Meditação. Então, eu queria que você fizesse uma breve explanação e, antes de mais nada, bem-vindo e muito grato pelo convite, por aceitar o convite. Muito obrigado. Eu que agradeço muito o teu convite. Poder participar de uma live é algo novo. Nós estamos no mundo das lives, né? Então isso é algo novo para mim, colocar a cara aqui para bater e conversar. Isso é muito bom, porque para mim, eu entendo isso como um processo de divulgação científica, né? Às vezes a gente conversa só entre nossos pares, artigos, congressos, e acaba não conseguindo expor para o grande público, que é o grande foco, né? Então, meu nome é Roberto Simões, eu edito o site, o podcast Yoga Contemporâneo, né, que nasceu fruto da minha pesquisa no yoga dentro de uma área de ciência chamada ciência da religião, que abrange história, sociologia, antropologia, né, o que eu chamo de o lado humano do yoga. Desde que eu entrei no mestrado, por volta de 2012, mais ou menos, 2011, 2012, até meu pós-doc, né? Então são em torno aí de uns 10 a 12 anos pesquisando yoga, e antes disso, esse livro, né, no qual eu entrei muito mais com uma perspectiva da biologia do yoga, né? Minha formação vem da educação física, então tenho bastante conhecimento na área de fisiologia, mas depois desse livro eu acabei enveredando para o lado das humanas, né? Estudar então o yoga no meu mestrado como a interface da biologia e da biomedicina, né? E a relação terapia e cura ganhou muito fôlego dentro do yoga, né? E ressignificou muito da linguagem, da narrativa do yoga na modernidade. Tanto que é muito comum nós encontrarmos correlações como chakra e glândulas endócrinas, energias sutis como oxigênio e célula, e outras relações da dita fisiologia sutil com a fisiologia orgânica. Isso eu estudei muito no mestrado. No doutorado eu saí a campo e fui investigar yogis no Brasil, yogis que tinha, não os mais importantes, mas que tem a cara muito mais vista no marketing, né? Como Mestre de Rose, Marco Schultz, Pedro Kupfer, Marcos Rojo, Camila Reis, ou André de Rose, Hermógenes, né? 10 grandes nomes do yoga no Brasil e 3 cientistas que investigavam e investigam ainda o yoga no Brasil. Marcelo Arias, que escreveu o livro comigo, Elisa Cosasa, que trabalha hoje no Einstein, trabalhou na Unifesp, e o Roberto Cardoso, tem um livro também muito popular, né? O Médico Ensina a Meditar. Foram os meus entrevistados para o doutorado, e foi aí que eu comecei o podcast, porque eu disponibilizei na íntegra as entrevistas que eu fazia com os meus objetos de estudo, né? Que são esses entrevistados, e compus então meu doutorado, que é a reformulação que os kleshas, né, os ditos venenos do yoga, tomaram no contato com yogis brasileiros. E disso eu fui então partir para o meu pós-doutorado, que eu fui estudar o yoga na América Latina. Eu investiguei como que o yoga chega da Índia para a Europa, Estados Unidos, e aí chegando na América Latina a partir de Cuba, isso em 1900, e vai adentrando para a América do Sul, e aí chega no Brasil em 1950, onde o Caio Miranda vai assistir uma palestra de um francês, provavelmente num Rosa Cruz ou maçonaria, e então começa o yoga brasileiro, o yoga no Brasil,
que vai então culminar com esse meu último livro, que chama Yoga Malandro. Está no prelo, mas este ano com certeza ele sai. Yoga Malandro e outras ficções aí do yoga no Brasil. E meu podcast continua firme. Eu montei há uns 2 anos atrás uma plataforma de curso online de baixo custo, igual Netflix, por R$ 29,90 tem acesso a todos os meus cursos, né? Comece e para quando você quiser. É uma plataforma muito mais para divulgação científica, como nossa fala aqui e outras lives que eu participei. Meu maior interesse hoje, acabado o meu pós-doc, é divulgar de forma científica, não o lado biológico do yoga, que é muito importante, é muito legal, nem o lado exegético, né, que vai estudar as escrituras do yoga, mas é um lado da ciência que vai estudar o yoga inserido na sociedade, né, fazendo parte de um campo social, como diz Bourdieu, né, o yoga, então, fazendo parte da sociedade brasileira. Esse é o grande, meu foco hoje, meu tesão hoje de estudo, é o yoga no Brasil e as repercussões que o yoga no Brasil foi acometendo e construindo. Então, mais uma vez, eu agradeço o pessoal que está chegando e entrou, e vai ter essa paciência para ficar ouvindo nós dois aqui falarmos como louco. Agradeço demais o convite. Muito obrigado. Muito grato, eu que agradeço, Roberto. Então, o pessoal de casa pode interagir também, né, que está assistindo aí, tipo, mandar sugestões, perguntas, principalmente aí vai ter um momento que a gente vai responder algumas perguntas, você, né, as perguntas vai ser direcionadas aqui, no que eu puder contribuir daqui. De início, no primeiro momento, eu preparei 3 perguntas, Roberto, para que a gente conseguisse centrar um pouco mais na pretensão do nosso tema, que é a neurofisiologia da meditação aplicada aos tempos atuais. A gente entender de que forma o processo de como o nosso cérebro está reagindo nesses temas e de que forma a meditação ela pode auxiliar, né? Você que já iniciou falando sobre bastante yoga, eu gostaria de iniciar, tipo, talvez já por aí. Eu vejo muitas citações aqui nesse livro, que vocês escreveram assim, de sempre relacionar o yoga como sinônimo de meditação. Você, tipo, para que explique isso melhor para o pessoal de casa, para entender essa relação, porque de repente a gente já pode até encontrar um gancho para explicar também como a yoga também pode ser útil também nos tempos atuais. O yoga vive no Brasil há mais de 50 anos, significa que existe uma parcela da sociedade brasileira que precisa do yoga, paga para o yoga continuar existindo como instituição no Brasil. Então, desde a minha formação para ser professor de yoga, eu venho da tradição lá de Kuvalayananda, né, que é do Marcos Rojo aqui de São Paulo, aqui não, né, lá de São Paulo, estou aqui em Floripa. A gente entende yoga não como algo que tenha meditação, mas o yoga ser sinônimo de meditação. Eu acho muito curioso quando tem curso de yoga e meditação, né? Eu tenho vontade de colocar um acento agudo, né? Porque o yoga é meditação. A cerne dessa filosofia é meditar. Você encontra essa prática, essa técnica em outras filosofias, outras espiritualidades, outras religiões, como o budismo, mais óbvio, também encontra no judaísmo, no cristianismo, no mundo islã. Você vai encontrar essa técnica em outras expressões sociais e fenômenos sociais. Mas o yoga eu entendo como uma filosofia, mas muito mais que uma filosofia aberta, uma caixa de ferramentas, né? E a sua principal ferramenta é a meditação. Então, o yoga, para mim, dissociado da meditação, é algo muito similar ao Pilates. E entre yoga e Pilates, eu prefiro que as pessoas pratiquem Pilates, porque, em geral, vai estar na mão de um fisioterapeuta ou de um professor de educação física que é infinitamente mais capacitado para dar aula de corpo do que um professor formado no Brasil e em qualquer parte do mundo. Então, por que eu entendo a meditação como sinônimo de yoga? Né? Porque toda a filosofia do yoga, que envolve yoga, tem como princípio a presença no momento presente, no agora. E esse é o fio condutor de qualquer técnica, prática meditativa, né? Então, assim como o cerne da prática budista também é a meditação, mas ele tem outros princípios, né?
O yoga não. O yoga, eu entendo ele como uma ferramenta para a boa vida, uma filosofia, sim, mas filosofia para a gente ocidental, mais leigo, é como se fosse um livro para ler, né? Algo racional, né? E filosofia não tem esse sinônimo, né? Filosofia sempre é prático, né? Eu ouço as pessoas falar, o yoga é uma filosofia prática, né? Se a filosofia não for prática, ela é um livro, né? Ela é uma tese que está lá na biblioteca. Toda filosofia, ela é prática. Não existe nenhuma filosofia que não é aplicada no cotidiano, na realidade. Se essa filosofia existe, ela já morreu. Se eu não tenho uma filosofia para conseguir resolver os problemas da minha vida, ela não serve para nada. E o yoga, como filosofia, portanto, ela é prática, e o cerne dele é a meditação. E só para amarrar a tua pergunta, a meditação não é necessariamente ficar sentado com a perna cruzada, com as mãos, segurando e fazendo ou tentando com algum tipo... Isso é uma técnica. E existe uma infinidade de técnicas. Agora, a meditação é um modo de viver. Nós agora aqui, na minha concepção e de outros estudiosos também, é uma prática meditativa. Eu estou totalmente focado no que você quer perguntar, aonde você quer chegar com a tua pergunta, e isso é uma prática meditativa. Meditação sempre é uma interação com a realidade, com o mundo e com o outro. A meditação egoísta, ela para mim não faz o menor sentido. Ela está sempre interativa. E o que nós estamos fazendo aqui é prática meditativa, sem sombra de dúvidas para mim. Pronto, perfeito. Que é esse estado da gente cultivar o que a gente chama da atenção plena, né? Hoje em dia, num termo mais moderno, de estar na atenção de forma plena, consciente de tudo que está acontecendo. Então, aproveitando e pegando esse gancho, na questão do cérebro, professor, se você conseguisse explicar de forma um pouco mais rápida, assim, pela questão do tempo, as áreas do cérebro que vão ser principalmente ativadas com a prática da meditação, para que a gente entenda de forma mais superficial, para na sequência a gente ver exatamente como é que a meditação age. Primeiro, uma forma para quem é leigo no assunto, para quem não entende determinadas áreas do cérebro, que não é da área, possa compreender melhor as principais áreas do cérebro e as áreas justamente que a gente está mais utilizando no nosso cotidiano, nesse estado de atenção plena ou não, no caso. A primeira coisa importante de a gente deixar claro aqui, antes de eu responder a tua pergunta, e eu vou ser bem objetivo, é que a meditação não atua no cérebro, né? Nesse órgão. Ela atua no corpo e na mente. Corpo e mente são dissociados, mas a meditação atua no seu corpo inteiro, no rim, no fígado, na bilis, no sangue, em tudo, né? É que o cérebro é eleito hoje como o grande órgão divino, né? Como já foi o coração, o fígado, entre os gregos, né? E a segunda coisa a entender é que a meditação não é fruto de uma geografia específica, nem de uma religião específica, de uma cultura de um povo. A religião é de natureza humana, né? Ela parte do princípio do unitasking, né? Ou seja, brincando com o multitasking, né? É de você focar atenção em um objeto, seja ele qual for, lavando louça, fazendo uma macarronada, brincando com seus filhos, ou conversando aqui numa live, é você focar atenção nesse momento presente e nada mais interessa a não ser isso aqui agora. Quando você faz isso, seja avistando um parceiro sexual, avistando um predador, avistando a sua presa, brincando, se você gosta de fazer aquela brincadeira, jogando xadrez, conversando com você agora, lendo um livro, você foca a sua atenção. Quando você foca a atenção, uma área no cérebro, independente da técnica, da escola, tradição, religião, quando você foca a atenção no objeto, uma área no cérebro chamado córtex pré-frontal, o CPF, o cadastro da pessoa física, essa região que fica aqui onde tem o couro do demônio, ela é a região cerebral, encefálica, responsável pela sua atenção. Quem está conosco aqui e está ouvindo, tentando entender para onde eu estou indo, esse professor que fala super rápido, espero que esteja com os neurônios dessa área ativos, funcionando. Essa é a área do córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal, quando é ativo, vai ativar uma outra área que vai percorrer o cérebro, parece um pedaço de bacon, chamado giro cingulado, o giro do cíngulo.
E esse, por consequência, como uma cascata, como dominó, derrubando uma pedra depois da outra, vai fazer com que uma área no cérebro do sistema límbico, que é relacionada às emoções, durma, que é uma área dessa região, chamado tálamo. O tálamo, quando você foca a atenção, ativa o giro cingulado, ele dorme. E ele dorme, né? Ele é jogado secreções de GABA nele, um neurotransmissor. Ele é o responsável, o tálamo, por retransmitir as informações sensoriais do mundo, como visão, calor, a gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado em você, alguém que toca a sua pele, para o resto do cérebro. Quando você foca a atenção no objeto, chama da vela, mantra sagrado, seres ascensionados de Saint-Germain, jogando dama, ou avistando um parceiro sexual ou uma presa, as informações sensoriais do mundo, com o tálamo dormindo, faz chegar essa informação sensitiva com menor número e velocidade no cérebro. Isso faz com que tenha menos possíveis gatilhos para acionar um famoso eixo chamado eixo do estresse, que vai deixar você preparado para lutar ou para fugir. E o estresse é totalmente antagônico ao estado meditativo. Né? O estado meditativo ele é o oposto do estado que nós temos, que também é natural, altamente benfazejo, de luta ou fuga. Então, alguém com nível de estresse muito alto tem uma dificuldade muito maior para começar a atingir estados alternativos de consciência despertados pela prática meditativa. E isso é treino, isso é prática. Só que o mais importante, o mais bacana disso tudo, você não precisa ter gradações de faixa preta, porque você nasceu preparado para meditar. Isso é algo muito surreal e interessante, né? A minha avó... que é a natureza humana. Exato, você tem corte pré-frontal, o giro cingulado e o tálamo, sempre que foca a atenção, essa cascata acontece e você não precisa pensar nisso. É quando você come uma coxinha, come um pão de queijo, você não precisa, peraí, não dá para trocar ideia agora que eu preciso fazer a digestão. Você não precisa pensar nisso, é inconsciente. É como a meditação. Você não precisa pensar que eu vou entrar na meditação agora, um estado meditativo. Não! É focar a atenção no objeto e o seu corpo nasceu preparado para atingir esse estado. Há neurotransmissores que são secretados durante esse estado também, que vão te preparar para entrar num estado psicofísico antagônico ao estresse, que vai então te proporcionar, muito antes de não violência e não sei o quê, vai te proporcionar um estado de acolhimento. Você vai se sentir seguro na prática meditativa. E isso vai promover, por exemplo, você ter aumento de serotonina, que é o principal hormônio relacionado a remédios antidepressivos, a dopamina, a beta-endorfina, melatonina, um hormônio, por exemplo, que é secretado quando o sol se põe. Nesse momento agora, que o sol está se pondo, cortisol vai saindo da corrente sanguínea e o hormônio melatonina vai subindo. É um ciclo circadiano, você não tem que pensar. Tudo te preparando para dormir. Né? Então, existe uma circuitaria neuroendócrina que está preparada desde o nascimento para acontecer em você, só você precisa focar a atenção. Mas é claro, uma sociedade que não para, no qual você ficar uma semana em casa, sem ter que sem trabalhar, sem não conseguir estudar, faz você ficar nervoso. Olha que viagem, né? Que tipo de sociedade doente nós vivemos, né? Uma sociedade no qual você, por ficar em casa, né, com os seus filhos, sua mulher, ser obrigado a isso acontecer, faz elevar seu nível de ansiedade, significa uma sociedade difícil de entrar em contato com si mesmo. Então, respondendo a sua primeira pergunta, até anterior ao cérebro, a meditação serve muito para essa sociedade, porque a gente não consegue ficar nem sequer 2, 3, 4 dias em contato com a gente mesmo, que começa a fazer live igual louco, querer se inscrever em curso para poder ficar ligado em uma tela e não conseguir voltar as setinhas sensoriais para dentro de nós mesmos. Né? A meditação, algo ancestral, algo natural, possibilita isso acontecer. Perfeitamente. E uma das verdades
disso que você fala é que, tipo, falando, sendo bem sincero, assim, trabalhando com meditação, praticando meditação, e a gente parece que também tem uma coisa tão quanto natural e orgânico, são esses estados meditativos, parece que também são esses estados oscilatórios, né? Tipo, de químicas mesmo pelo organismo. Vai ter um dia ali que tu vai acordar naturalmente um pouco mais calmo, mais leve. Em algum outro momento, talvez tu já acorde com algum tipo de estresse, porque o cortisol do dia anterior talvez tenha sobrecarregado e ter chegado nesse dia. E aí é justamente nesses momentos que, mesmo tendo alguma certa prática, por conta dessas oscilações, saber como lidar quando essas oscilações chegar. Porque, de fato, uma coisa que eu observo é, quando eu estou mais calmo, mais tranquilo e fazer uma prática de meditação, é mais fácil fazer isso. Quando a mente ela está mais agitada, e ali eu percebo que está complicado de acalmar mesmo a mente assim, é onde eu sinto que a gente precisa mesmo assim exercitar, praticar. Porque uma coisa que eu queria até, inclusive, assim que você fizesse uma observação depois em relação a isso, uma coisa justamente nessas pesquisas meditativas que a gente vê os resultados que são realmente demonstrados de pessoas que meditam há muito tempo, mas a maioria das pesquisas assim que foram feitas, principalmente as primeiras, foram com monges budistas que têm 10 mil horas de meditação, né, e que naturalmente vai ter um cérebro ali, um corpo, toda uma fisiologia toda modificada mesmo, e da pessoa comum que não tem o hábito de meditar, né, professor? Então, nesse sentido, assim, eu te pergunto, mesmo para as pessoas que são iniciantes na meditação ou que nunca meditaram mesmo, como é o caso, acredito, da maioria das pessoas que está seguindo, que está vindo aqui por curiosidade, como não fazer com que a meditação ela seja um tipo de bloqueio, de você iniciar a meditação, ver que não consegue se acalmar ali, respirar, de ficar tranquilo, de focar nisso, e acaba criando, encontrando nessa tentativa uma frustração e entender que acredita que não pode meditar. Eu vejo muitas pessoas que me falam isso, Paulo, eu não consigo parar, eu não consigo, porque eu sinto que é justamente nesse primeiro bloqueio, nesses primeiros encontros, que vê que não consegue se acalmar e acredita que isso é difícil. Dentro da tua experiência, assim, do teu estudo, e se possível relacionando com essa questão do tema, de como explicar isso, você consegue ver ferramentas fáceis assim para que a gente comece a utilizar essa ferramenta nesses dia a dias? A sua pergunta tem muitas camadas, né? Eu vou começar por algumas no qual eu acho mais relevante. Primeiro, os professores de meditação e a meditação e yoga que chega até nós, ditos ocidentais, né, é de muita expectativa. Uma das primeiras frases que eu falei para você é que a meditação é algo natural. Você nasceu com ela, gostando ou não. A minha avó, ela é da Umbanda, do Candomblé, nunca meditou, recebe orixá, mas ela possui uma circuitaria pronta para ela meditar. A segunda coisa importante, a primeira é muita expectativa, a segunda é a seguinte: há uma ideia concebida, construída socialmente, que o meditador é alguém calmo. É alguém que fala devagar, tem uma respiração controlada, é um sábio, anda devagar, come apenas grãos e arroz integral, anda de roupa de açafrão, tem barba, cabelo comprido e fala do Oriente. Isso é uma viagem, isso é uma construção, é uma narrativa realizada para que um grupo social detenha o poder do que é meditar. Então, um guru é alguém que se encaixa nisso. Olha a figura do Prem Baba, né? Alguém de barbas compridas, cabelos compridos, roupas tipo indiano, as mãos em prece. Eu não estou sendo jocoso, eu não estou sendo... Estou só mostrando que não necessariamente você que medita tem que ser igual ao Dalai Lama. O Dalai Lama tem esse estereótipo de Dalai Lama porque ele é tibetano, brother. Os indianos têm aquele estereótipo de meditador porque eles são indianos. A pergunta tem que fazer assim: você que é brasileiro, você que é do morro da favela da comunidade de Paraisópolis, em São Paulo. Eu não conheço as favelas do Nordeste.
Eu preciso copiar o hábitos e o jeito de falar e de andar e de se vestir, de amar, da dieta de alguém de outro continente, geografia, grupo social, para ser um meditador e um yogi? É óbvio que não. Isso, então, faz com que as pessoas se afastem. E mais do que isso, empodera a outros a vender a meditação e yoga para aqueles incautos que pensam não conseguir. Como você não vai conseguir uma coisa que já é sua? Eu não consigo fazer digestão. Como assim você não consegue fazer digestão? Eu não consigo respirar. Como assim você não consegue respirar? Você está doente? Para mim, é a mesma coisa quando alguém fala assim para mim, eu não consigo meditar. Não, você está doente. Como assim você não consegue meditar? Você não consegue ficar consigo mesmo por 5 minutos, prestando atenção no movimento respiratório, no fluir dos seus pensamentos, mas, sobretudo, como o outro me afeta, e é isso que dá a tal oscilação. Não é uma oscilação mental, é uma oscilação do seu corpo. A minha fala agora está afetando quem está nos assistindo. Seja produzindo alegria, seja produzindo tristeza. Ou seja, eu não gosto do jeito que ele fala. Ele fala muito rápido e eu não acho que isso é o jeito de alguém que medita. Eu posso meditar sentado, eu posso meditar caminhando, eu posso meditar brincando com a minha filha, eu posso meditar fazendo uma pizza, eu posso meditar fazendo macarrão de alho e óleo com bacon. Eu posso meditar cuidando da horta, eu posso meditar num retiro ou dando aula. Essa quebra tem que acontecer. Só que para essa quebra acontecer, nós precisamos nos livrar do modelo ideal do que é ser um yogi, do que é ser um meditador. E isso é abrir mão do que faz você ser o professor de meditação e de yoga. Então, é isso que eu estudo e é isso que eu venho tentando divulgar. A meditação não tem um modelo. Você perguntou para mim uma dessas perguntas. Não foi isso que você falou, mas foi essa a ideia, né? Dá algumas dicas de como meditar. Eu não conheço quem está nos assistindo, né? Meditar é você olhar para si mesmo. Você consegue olhar para si mesmo? Você consegue parar 5, 10 minutos e prestar atenção nos seus pensamentos, mas, sobretudo, nas suas emoções e de como a fala da sua mulher impacta você, do seu marido, o impacto do seu vizinho falando com você, de um cachorro que você brinca. Isso é meditar. De parar e ver um pôr do sol, de olhar para o seu patrão, participar de forma inteira de uma reunião com CEOs da Ambev. Isso é meditar, brother. Meditar não é se retirar em Piracanga, Alto Paraíso, São Tomé das Letras. Isso pode ser uma imersão meditativa. Isso pode ser instrumentos que vão fazer você voltar com uma bagagem de várias técnicas meditativas e você volta, então, olha as palavras, conectado com você mesmo. Na verdade, o que você volta é com maiores experiências de contato com você mesmo. Essas experiências você consegue ter? Não, eu durmo. Se você dorme na meditação, meu amigo, você está com sono. Você está cansado. Então durma. Eu acho um absurdo para dormir nesse momento, né? Então, se você está cansado, irmão, dorme, cara. Eu acho muito engraçado o professor que vem com bambu bater na cabeça. Se um aluno de meditação está dormindo, 2 coisas eu falo para ele como um fisiologista. Muda o horário da meditação ou dorme antes, porra. Porque você está muito cansado. Você está doente. Porque se você, por exemplo, às vezes o cara tem insônia, ele tem um travesseiro com pluma de ganso da Noruega, tem fios egípcios de 400 milhões de tramas, né? Colchão de R$1 milhão, e fica fritando, né? Na cama, ele tem insônia. Aí vai para uma aula de meditação, senta num bloco de madeira, e em meia hora o cara dorme. Porra! Deixa o cara dormir, então. É altamente benéfico para ele. Então, eu quero não é desmistificar, não é essa palavra, mas tirar de um voo um pouco a imagem da colonialidade que foi colocada em cima disso, né, da prática.
A meditação é algo natural, é só isso que eu falo para você. Existem várias técnicas criadas por várias comunidades, espiritualidades, que têm uma visão do que é meditar, e como essa meditação se encaixa naquela instituição. Agora, serve para você? Foi legal? Não, não gostei. Então muda. Tem uma infinidade. O grande tesão é quando você constrói a sua forma de meditar. Entende o seu corpo, entende a sua sociedade, entende a sua mente, entende como você está inserido ali. Isso é meditar. Meditar não é você ficar segunda, quarta e sexta, das 8 às 9. Isso não é meditar. Isso é um curso. Isso é um lugar onde você vai ter uma imersão. Meditar é para a vida. Está conseguindo levar para a vida? Ah, não consigo. Pô, você está fazendo alguma coisa que não é meditar. Com certeza não é meditar. Maravilha, professor. A gente vê muito do que tu fala de uma forma bem que, para mostrar mesmo um tapa na cara, de mostrar esse processo de desconstrução que também é preciso se fazer, né? Porque a gente, ao observar até um pouco da história da religião, a gente vê que ela nasce intrinsecamente à religião, não é isso? Há várias práticas religiosas. E se a gente for entender o processo de como ela chegou aqui no Ocidente e ver a própria introdução do mindfulness no meio acadêmico, a mudança do próprio nome, tipo, nesse sentido mesmo que seja uma prática fundamentada na filosofia budista, mas que queira quer não, ela com essa influência das mídias, é uma coisa midiática para ser colocada para pessoas que têm determinadas condições financeiras, que se vê tipo na sociedade do estresse, da ansiedade, e aí precisa de uma ferramenta nesse sentido para se lapidar dessa forma, e acaba criando, de uma certa forma, esse conceito assim desmistificado, né, que não tem tipo necessariamente alusão à religião, que de fato não tem, mas quando a gente observa pesquisas, o cérebro de uma freira franciscana, quando faz uma oração, ela recebe os mesmos benefícios que uma pessoa que está meditando, seja qualquer técnica específica, não é? Então a gente observa, percebe mesmo assim que tem muito a desconstruir dessa imagem que foi colocada pelo um meio que colonial mesmo assim, né? Que a gente herda desse processo. Professor, a gente tem algumas perguntas aqui. Eu tenho só o cuidado de não passar em branco aqui, porque tem algumas pessoas que estão fazendo algumas perguntas. Eu posso iniciar alguma dessas perguntas? Deve. Aproveitar aqui, porque a Tati, ela fez a pergunta no momento que tu estava falando desse tópico anterior, e aí vamos ver se dá para encaixar aqui. Você acha que a egrégora, o inconsciente coletivo de onde você está, pode influenciar no conseguir meditar? Estar num lugar com muito ruído, como a cidade, pode ser mais difícil? Eu estou aqui no campo da ciência, então eu não consigo responder para você a egrégora na questão energética, sutil e inconsciente coletivo da psicologia analítica de Jung. Mas o que eu posso dizer, com certeza, é que o mundo onde você está inserido afeta você positivamente ou negativamente, ou na linguagem de Spinoza, alegrando você ou entristecendo você, ou na linguagem de Nietzsche, aumentando a sua potência ou diminuindo sua potência para viver. É claro que sim, mas não existe, isso tem que ficar claro, uma geografia específica no mundo que afeta todos os corpos e mentes de forma negativa ou positiva, energeticamente. Talvez para a sua construção narrativa, para seu histórico, para a sua vida, para você e toda a história da sua vida, alguns locais sejam mais benéficos para meditar do que outros. Mas isso é uma construção, sem dúvidas, social, muito mais do que energética. Você entende, então, que talvez Alto Paraíso, né, no Planalto Central, ali perto de Brasília, seja um local mais propício para meditar. Mas isso é uma construção social e é óbvio que a religião, a espiritualidade tem uma influência muito forte nisso. Então, respondendo essa pergunta de forma bem direta e empírica, sim, há locais que sim podem influenciar você, agitando mais você, entre aspas, e dificultando você entrar em estados mais introspectivos do que outros. Mas eu também digo para você que isso é treino, isso é prática. Quanto mais experiências você tiver de incursões em práticas meditativas, leia-se em contato comigo mesmo, mais fácil se torna e você vai conseguir atingir
a prática meditativa em qualquer local que você esteja. Não por força do pensamento, mas por experiência, por prática. A meditação, o yoga, portanto, é um processo longo e gradual. Não é à toa que o hinduísmo, o berço religioso onde a meditação o yoga vai ganhar muita força. Nunca esqueça que hinduísmo, na linha histórica, está aqui. O budismo surge depois, né? Buda, ou Gautama, era um hinduísta, assim como Jesus não era um cristão, mas era um judeu. E o hinduísmo acredita em reencarnação. Não é por coincidência, porque talvez uma vida só não dê conta de você, então, entender a você mesmo, né? Então, talvez você precise praticar mais a meditação, e todos nós, né? É uma prática contínua. Você é como um treino. Você tem que fazer uma prática, em geral, sempre no mesmo dia. Isso facilita ainda mais, porque ele não é algo do espírito, no sentido espírito, algo transcendente. É algo orgânico também. Você é feito de corpo e mente, ou corpo e espírito, se você preferir. Se você tem uma regularidade da prática meditativa e horário, o seu corpo se prepara para entrar nesse estado que é orgânico também. Então, tem uma regularidade. A prática vai acontecer. Se eu puder dar uma dica aqui, é ter um diário de bordo, um diário meditativo. Anote suas ideias, insights que você tem a cada final de prática meditativa. Mesmo que você escreva lá, hoje eu não consegui. Isso faz parte. Como que o senhor vê, assim, na tua visão crítica também em relação a isso, nesse contexto todo, o papel do mindfulness, e se você pratica o mindfulness de alguma forma? Claro que pratica, porque o mindfulness em si já é essa forma mesmo de estar se colocando no dia a dia, mas como que tu vê esse outro lado, vamos dizer assim, que é colocado pelo Ocidente de certa forma e estimulado mais as pessoas a procurar, para que as empresas coloquem para os seus trabalhadores, para que treine mais eles, inclusive, para poder servir e produzir mais. Queria te ouvir um pouco mais a respeito disso. A primeira coisa a dizer sobre o mindfulness, yoga e meditação, que é o seguinte: o mindfulness é um brand, é uma marca de meditação, que é o que mais vende hoje, porque se vende com a cara de ciência e se vende com a cara de laico, secular, ou seja, algo que é dissociado de qualquer prática meditativa, né? Agora vamos um pouco na história do nome mindfulness, do yoga e meditação. Se a gente tem uma linha histórica, nós temos aqui yoga, que se perde no tempo, nós temos o hinduísmo, nós temos o budismo, e do budismo tem várias ramificações. O budismo sai da Índia e vai para um monte de países. Um desses países é o Vietnã. Um longo processo, a gente não tem tempo para isso. O budismo zen, vai para o Vietnã. Lá ele vai encontrar um monge zen budista chamado Thich Nhat Hanh, que hoje tem um grande centro de budismo no interior da França. Mas ele está bem doente, hoje ele voltou para o Vietnã. É ele que cunha pela primeira vez na história o nome mindfulness, porque ele é um vietnamita que começa a atender os soldados para ser tratados ali. Ele foi indicado por Martin Luther King para ganhar o Prêmio Nobel da Paz, né? E depois ele foi expulso de vários países, inclusive do Vietnã, porque ele tratava de soldados norte-americanos, eles não queriam isso. Ele vai então viajar o mundo, e ele então, como falava com norte-americanos, e a língua é inglesa, ele vai começar a ensinar a prática meditativa. Estou encurtando a história, obviamente, mas é um nome muito importante, quase ninguém conhece, Thich Nhat Hanh, um nome dificílimo de escrever. Ele vai cunhar o nome mindfulness para explicar que raios ele está explicando, ensinando para aqueles soldados norte-americanos, que é meditar. Então, mindfulness é meditação. E se yoga é meditar, mindfulness também pode ser entendido como uma prática yógica. Agora, o mindfulness com o R em cima, de marca registrada, é outra coisa. Kabat-Zinn e outros pesquisadores norte-americanos que começam a tentar levar a meditação para a área da ciência. Ele é um biólogo, não é aceito. Então ele vai trabalhar literalmente no subsolo de uma universidade norte-americana com pacientes com doenças psíquicas que ninguém consegue tratar, e fala assim: cara, leva lá para o subsolo
que ele vai dar conta. Ele é um cara que já viajou pela Índia, já teve prática de retiro, tem livros muito bacanas que contam essa vida e como ele foi construindo o protocolo de meditação chamado Mindfulness. O Mindfulness nada mais é do que um protocolo, né? Coisa que, por exemplo, o yoga é difícil dizer. Qual que é a meditação do yoga? A pergunta correta a se fazer é assim, qual é o protocolo de meditar deste yogi? Do Yogananda, Shivananda, Kuvalananda, tem um monte de yogis. Qual é o protocolo desse cara meditar? E aí você vai ter um protocolo. Só que o Mindfulness foi um protocolo criado sem nenhuma escritura sagrada, alguma coisa, divindade, né? Ele montou um protocolo para ser aceito numa universidade norte-americana. Então ele se tornou, entre aspas, laico e secular. Então, respondendo a sua pergunta de forma mais direta, qual a diferença? Na essência, nenhuma. Mas qual é realmente a diferença? Bom, o Mindfulness se vende muito mais fácil em empresas e locais que não querem se juntar a explicar para os seus pacientes ou CEOs escrituras sagradas. Então tem lá um protocolo de 8 semanas, geralmente todos os protocolos, existem outros, tá? Existe o Mindfulness, existe Kindfulness, existe Heartfulness, existem vários protocolos, né, de práticas meditativas, vendidas como laicas também. Agora, um relato interessante, que no próprio livro do Kabat-Zinn e Daniel Goleman, são esses dois caras que vão pesquisar muito essa área, eles vão para um lugar onde está o Dalai Lama, né, em Dharamshala, na Índia, e vão explicar para os monges lá, budistas, né, do Dalai Lama, as primeiras pesquisas que eles têm com meditação, que aprenderam com eles. E aí eles vão, enche a cabeça do Daniel Goleman de fio, com uma touca, parece uma touca de natação, cheio de fio para medir as ondas eletroencefalográficas durante a prática meditativa. E quando os monges, tem 100 monges na plateia, olham, começa a rolar de dar risada. Os dois pesquisadores acham que é porque aquele cara está com uma cabeça engraçada, cheia de fio, parecendo uma cabeleira de fio. Mas depois o tradutor diz, não, ele está dando risada porque você falou para eles, né, para os monges tibetanos, que você ia medir o que acontece no corpo quando medita. E eles acham que não tem nada a ver colocar fio na cabeça, porque a meditação age no coração. Nossa. E por isso eles rolavam de dar risada, porque é uma pesquisa que não tem nada para dar certo. Então só entende a diferença de pensamento, não ocidental e oriental, não é isso, mas de narrativas, né, de povos, de sociedades, de religiões, de tradições, de escolas, de como eles interpretam a prática meditativa, né? Como nós estamos muito distantes de como esses povos, né, que vivem a prática meditativa enxergam o que a gente está fazendo, né? Acham absolutamente rudimentar o que a gente faz. Porque um cara como esse medita a vida inteira, ele dedica a vida a entrar em processos de introspecção. Não necessariamente sentado com a mão impressa, fazendo om, mas sobretudo, volto a reiterar, vivendo a vida real e não uma vida imaginária e nem buscando uma prática ancestral perdida na floresta da Índia. Não, vivendo o dia, vivendo a realidade que existe e é a única que existe. Maravilha. Buscando, como se estivesse buscando a técnica perfeita, né? Quando, na verdade, até de acordo com o que tu fala, essa técnica perfeita seria aquela que tu vai descobrir, aquela que tu se sente bem fazendo. Qual o melhor pranayama, qual o melhor exercício de respiração? Tenta descobrir, ver outros, pode ver, nada impede de fazer a pesquisa, né? Mas saber o que é que o teu corpo está te convidando a fazer naquele momento ali. Professor, o José Farias fez uma pergunta aqui que, se tu já respondeu, tu complementa de alguma forma. Como ocorre fisiologicamente o processo de criação de pensamento durante a prática meditativa? E como lidar com essa ferramenta que ferramenta se pode utilizar para que isso não atrapalhe o treinamento meditativo? Primeira coisa, o pensamento não atrapalha a meditação. É impossível parar de pensar.
Isso muda completamente a sua pergunta. Eu não quero parar de pensar. Se eu parar de pensar, eu morri, brother. Então, os pensamentos não me atrapalham na meditação. O que me atrapalha na meditação é eu me enredar em um pensamento de forma pegada, achando que aquilo sou eu. Então, a prática meditativa, como qualquer ação que você fizer no mundo, produz pensamento. A meditação é uma técnica que afeta você. Se afeta você, ela produz uma reação em você. E a reação é pensamento. Um bom meditador não é o cara que tem menos pensamento, seja na vida ou seja durante a técnica propriamente dita. É o cara que tem mais pensamento. Mas eu entendo pensamento como emoção, brother, como experiência. Quanto mais experiência você tiver na vida, melhor. Quanto menos experiências igual a pensamentos, pior. Mais pobre é a sua vida. Então entenda, a meditação vai fomentar mais pensamento em você. Mas pensamento do quê? Pensamento sobre os seus problemas, brother. Antes de você querer assim, entrar em contato com as Pleiades, Orion, a chama violeta de Saint-Germain, anjos, é entrar em contato com os problemas da sua vida. O pai que você não fala há 10 anos, o seu irmão que é bolsominion, que você não quer conversar. Esse é o tema. A meditação trata da sua vida. Se você está utilizando a meditação como válvula de escape, é uma cachaça, é um baseado. A meditação não é uma rota de fuga. A meditação é um retorno para a sua vida. Isso é meditar. Nós agora estamos meditando. E eu sei que isso é absolutamente incompreensível para muita gente. Por quê? Porque as pessoas dão muito mais valor à técnica meditativa do que o processo de meditar. As pessoas lotam a parede do quarto, do escritório, do departamento onde ele vive, cheio de diplomas de técnicas, meditação mindfulness, meditação smart, meditação zen budista, fiz 85 retiros vipassana. Eu pergunto para você, você é um cara legal? A sua mãe gosta de você? O seu vizinho curte você? A sua mulher tolera você na quarentena em casa? Que adianta eu viver com o Dalai Lama e ser chato pra caralho? Ser um cara insuportável? O que adianta isso? Se a meditação não servir para resolver os problemas da sua vida, você está usando ela como uma tarefa a ser cumprida, tipo um check-it. Né? Você vira um tarefeiro. Ah, hoje eu meditei 5 da manhã. Meditei. E daí? Eu prefiro meu irmão. Meu irmão é pai de santo, macumbeiro. Nunca meditou na vida. Mas ajuda muito mais pessoas do que muito professor de yoga que eu conheço, que cobra 1.000, 2.000, 3.000 reais por aulas regulares num espaço. Uma pergunta que você não me fez, mas cabe aqui a colocação, o cutuco. Por favor. Por que a meditação não prospera em zonas economicamente não favorecidas? Em pessoas vulneráveis? Como em favela, comunidade? Eu não sei de onde estão nossos ouvintes aqui, mas eu pergunto para todos assim, existe um espaço, né, nas zonas carentes das cidades onde você vive, ou os grandes centros de meditação, de yoga, até zen budismo, bro, até budismo. O mindfulness mais ainda. É só em bairro de rico. Por quê? Por que não tem meditação em comunidades? Não faz sentido para eles? Então, se entretenha menos na técnica e muito mais no processo meditativo. Pensamento não é algo ruim para você, pensamento é algo enriquecedor. É ele que faz você ser criativo e resolver os problemas da sua vida. A meditação é um grande fomento de insights para resoluções dos problemas da sua vida. Se isso não acontecer, para que você vai meditar? Roberto, confesso assim que até escutando assim tu falando, de uma certa forma me traz um certo alívio, assim, eu acredito que tanto para mim quanto para muitas pessoas assim funciona como um tipo de choque mesmo assim, acordar determinados tipos de pensamentos, de padrões que a gente vem alimentando em relação quando se pensa sobre o tabu assim da meditação, sobre
vários lados que tu traz. Isso é muito bom, assim, porque de uma certa forma te coloca até de igual para igual com uma coisa que como tu está falando, é natural, é orgânica, né? E que, de fato, tem um certo desafio que é de se encarar, de se olhar no espelho e dizer, eu vou conseguir, vou dedicar alguns minutos para tentar me conhecer mais nesse sentido, e de uma forma de que aqui não tem uma panaceia universal, que aqui não tem, não é apenas só mais uma ferramenta, é a ferramenta, é uma das, talvez existe outras, evidentemente, mas era como se tu traduzisse assim que esse ato de meditar, tipo, tá aí, a coisa existe, se tu quiser pegar essa ferramenta, se tu quiser entender, tu vai ter alguns desafios ali, mas tu pode se habituar com ela e pode, inclusive, tirar vários tipos de imagens, de véus que tu colocou, que foi colocado, que foi ajudado a ser colocado nesse processo de colonização e que a gente pode, de uma certa forma, tentar ver com esse olhar de principiante que o próprio John Kabat-Zinn traz, ver com um olhar de principiante, como se estivesse vendo pela primeira vez. Professor, a gente está chegando nos últimos 3 minutos, a qualquer momento o Instagram pode derrubar a live, e aí eu queria que a gente fechasse antes de que o Instagram fizesse isso, para que a gente conseguisse se despedir aqui, fazer os apreciamentos, para conseguir salvar essa live para depois disponibilizar em alguns momentos. Está me avisando aqui que temos 25 segundos, então, antes de mais nada, quero agradecer demais a tua presença aqui e dizer ao pessoal que está aí que acesse o Yoga Contemporâneo, o site lá que vai ter muitos ensaios como esses. Muito grato. 15 segundos. Eu agradeço muito, uma honra ter participado, agradeço a paciência de todos, muito obrigado pelo convite. Muito grato. Tá bem.